Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus virá do mesmo modo como ouvistes partir para o céu. Muito bem, amigos ouvintes da Rádio 87.9 FM, programa Minutos do Evangelho, da Pastoral da Comunicação, nossa paróquia Santo Berto. Hoje é domingo, 12 de maio, ano 2024. Esse domingo a igreja lembra a Ascensão do Senhor, dia muito especial. Também é dia dos santos Nereu, Aquiles e Pancrácio, mas também é um dia muito especial para nós. Estamos comemorando o Dia das Mães hoje, né? Aquelas que nos carregaram, né, no seu ventre por 9 meses, né? Alguns um pouco menos, né? Mas é muito importante essa data. Lembrando também, estamos vivendo o mês mariano, mês de Nossa Senhora, mês das mães, mês das noivas. Com muita alegria a gente está aqui novamente trazendo esse programa feito com muito amor e carinho pela Pastoral da Comunicação, para trazer através das ondas do rádio, adentrar nos lares ibiramenses com a palavra e a mensagem da nossa Santa Igreja Católica, aqui da Paróquia Santo Berto. Aclamamos o Senhor por sua ascensão, sua volta ao convívio do Pai. Sentado à direita de Deus, Jesus continua a olhar pela humanidade. Para que nós, seus seguidores, tenhamos consistência no testemunho, ele nos promete o envio do Espírito Santo. A Igreja reafirma no dia da Ascensão do Senhor seu compromisso de anunciar o Evangelho, utilizando-se também dos meios modernos para promover uma comunicação plenamente humana. Hoje, a Eucaristia é celebrada em comunhão com todas as mães, neste domingo a elas dedicado. Eu lembrei já no início, né? Vamos fazer a nossa oração pelo, a pedido do Papa Francisco, a oração do mês de maio. O Papa Francisco coloca todo mês um pedido de oração onde ele pede que toda a igreja reze junto com ele, nos momentos importantes dentro das celebrações, também dos movimentos que a igreja realiza. E em maio, o Papa Francisco pede pela formação de religiosas, religiosos e pelos seminaristas, trocando em miúdos, para que rezemos pelas vocações dos que são vocacionados, dos que estão iniciando a vocação e também dos que já estão há muito tempo dentro do trabalho ministerial da igreja e para que essas vocações se perpetuem e não desanimem dentro das dificuldades. Rezemos para que as religiosas, os religiosos e os seminaristas cresçam na sua caminhada vocacional através de uma formação humana, pastoral, espiritual e comunitária, que os levem a serem testemunhas credíveis do Evangelho. Então, é o pedido do Papa Francisco, a gente se irmana com ele e faz esse pedido ao nosso Senhor, principalmente nesse dia de hoje, o dia que a igreja lembra quando Cristo volta ao Pai, mas deixa a missão para os apóstolos e para a igreja que nascia ali. Hoje o programa Minutos do Evangelho vai trazer um momento com Maria, muito especial. Já a seguir a gente vai falar de Nossa Senhora de Fátima, patrona da nossa paróquia Santo Berto. Inclusive, foi feito esse movimento todo, no dia 17 de abril começou, foi até o dia 4 de maio, onde foi entronizada Nossa Senhora de Fátima como padroeira da nossa paróquia. Nossa Senhora visitou todas as comunidades da nossa paróquia e o encerramento foi numa festa muito bonita no sábado, dia 4 de maio, na Igreja Matriz Santo Berto, uma missa muito bonita. Foi apresentada a imagem restaurada de Nossa Senhora de Fátima, que já havia na nossa Igreja Matriz, de muita data, de longa data, pelo menos dos anos 50, aquela imagem, talvez até antes, a gente não tem ainda isso com exatidão,
mas a imagem ela foi restaurada no Paraná, voltou, está ali em destaque agora no presbitério da nossa igreja matriz, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, patrona da paróquia Santo Huberto. Foi uma festa muito bonita, né, um resultado muito legal, né, que vai ajudar aí todo o conselho pastoral da paróquia, né, a se manter, se organizar, enfim, na parte financeira, mas o mais importante eu vejo que foi a integração entre as comunidades, né? Isso foi mais bonito de tudo, ver as comunidades juntas e unidas nesse evento. Vamos trazer também o quadro Os Santos da nossa Santa Igreja, desta última semana. O evangelho de hoje é de São Marcos, um evangelho muito bonito, com a palavra igreja, o Eduardo, né, nosso amigo ministro da extraordinária da Sagrada Eucaristia, é que vai estar trazendo uma mensagem para nós nesse domingo, Dia das Mães, dia da Ascensão do Senhor. Permaneçam conosco. No final do programa a gente já vai trazer a agenda da paróquia, está atualizada, a gente conseguiu organizar ela, né? Então a gente já vai trazer também, né? Vamos ter música hoje, músicas da liturgia da Ascensão do Senhor, muito bonito também, um momento com Maria maravilhoso, com duas músicas bonitas também, a Nossa Senhora. Vamos falar do magistério da igreja, do catecismo da nossa Santa Igreja. Fiquem conosco, vamos ouvir a música agora. O programa está só começando. Mês de maio, mês mariano. Hoje nós vamos falar do momento com Maria e Nossa Senhora de Fátima. O dia dela é dia 13 de maio, que comemora aí 106 anos, né, da aparição de Nossa Senhora em Portugal, na cidade de Fátima. Vamos lá então falar de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima teve origem na cidade de Fátima, uma cidade de Portugal, onde 3 meninos, Lúcia de Jesus Santos, com 10 anos, e seus primos, Francisco Martos, de 9 anos, e Jacinta Martos, de 7 anos, tiveram a visão de Nossa Senhora. Isso aconteceu no ano de 1917. Aconteceram 7 aparições de Nossa Senhora aos 3 meninos, sempre no dia 13 de cada mês. A primeira foi no dia 13 de maio, e dali continuou todo mês por 7 meses, sempre no dia 13. Lúcia via e conversava com Nossa Senhora de Fátima. Francisco só via e não ouvia os diálogos. Jacinta via e ouvia, mas não falou com Nossa Senhora de Fátima. Quando Nossa Senhora de Fátima apareceu aos 3, eles descreveram assim a visão. Parecia ter uns 18 anos, a senhora rodeada de claridade fulgurante. Seu vestido era de uma alvura puríssima, assim como um manto ornado de ouro, que lhe cobria a cabeça e grande parte do corpo. O rosto sobrenatural e divino estava sereno e grave, com uma sombra de tristeza. Em suas mãos, uma cruz de ouro, com um terço em contas que pareciam pérolas, e de seu corpo, especialmente do rosto, irradiavam feixes de luz, incomparavelmente superior a qualquer beleza humana. No começo, as crianças se assustaram, mas Nossa Senhora de Fátima as tranquilizaram, dizendo para que não tivessem medo e que ela era do céu. Nossa Senhora disse para rezarem o terço todos os dias, para alcançarem a paz e o fim da guerra. Isso foi lá, Primeira Guerra Mundial, né? Então, a mensagem de Fátima é uma mensagem de conversão e arrependimento. Nossa Senhora de Fátima, ela insiste na oração do terço. Ela disse que o comunismo só cairia depois de muita oração. E assim aconteceu naquele período. A oração e a Igreja, através do Papa João Paulo II, tiveram um papel decisivo na queda do Muro de Berlim e, por conseguinte, no enfraquecimento do comunismo. Mas ainda respira e muito forte, né? Ninguém acreditava naquelas crianças. Na segunda aparição, somente 50 pessoas estavam presentes para tentar ver alguma coisa. Depois, as crianças sofreram grandes perseguições
por parte dos poderes públicos, pois não acreditavam, né? E achavam que aquilo era tudo invencionice ou, né, coisa da cabeça das crianças. Elas chegaram a ser até retidas, né, presas na delegacia de Fátima, mas elas nunca negaram as aparições. Em uma das aparições, Nossa Senhora ensinou uma oração aos meninos, e ela foi acrescentada na oração do Santo Rosário. Quando rezarem o terço, diz Maria, digam após cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Essa oração, né, quando a gente reza o terço e o rosário, né, ela é implícita ali e não é invenção dos homens. Foi Nossa Senhora que ensinou. Após a terceira aparição, o povo começou a acreditar e cada vez mais se aglomeravam pessoas, chegando a mais de 30 mil pessoas na última aparição. Na sexta aparição, Maria Santíssima disse a Lúcia que naquele local, com o dinheiro que viria das doações, deveria ser construída uma capela com o nome de Nossa Senhora do Rosário. E quando ela se levantava suavemente para ir embora, o sol apareceu entre as nuvens como um grande disco prateado, brilhando muito, mas sem cegar as pessoas. Começou a girar vertiginosamente e suas bordas se tornaram avermelhadas, espalhando os raios de fogo, de modo que sua luz refletia nas pessoas, nas árvores, e foi vista a 40 quilômetros de distância do local das aparições. Por 3 vezes, o sol girou e se precipitou sobre a terra, e todos, com medo, pediam perdão para Deus. O milagre durou cerca de 10 minutos. A partir desses acontecimentos, a devoção a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, aumentou, se difundiu para o mundo todo. E hoje, em seu enorme santuário, todos os peregrinos vão fazer seus pedidos, agradecimentos e orações. Vale lembrar que esse evento, né, a ciência tenta explicar, mas não explica por que aconteceu naquele momento ali, onde Maria estava presente falando com as crianças, né? Podem explicar cientificamente quanto quiserem, né? Mas que é milagre, é. Vamos fazer então, para encerrar esse momento com Maria de hoje. Antes da oração, quero lembrar também o seguinte, né? As aparições só aconteceram após o Papa pedir uma união dos católicos em torno de fazer muitas orações, rezar bastante, para que aquela guerra que estava acontecendo terminasse. Só depois que Maria vem aparecer lá em Fátima. Então, é um detalhe que às vezes as pessoas não falam, né, com relação às aparições de Fátima, mas iniciou-se tudo com o bispo de Roma pedindo as orações para o fim da guerra, a intervenção da igreja, né? Vamos fazer então a nossa oração à Nossa Senhora de Fátima, encerrar o quadro de hoje. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a 3 humildes pastorinhos os tesouros de graça, contidos na prática de vosso rosário. Incuti profundamente em nossa alma o apreço em que devemos ter com essa devoção para vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da vossa redenção, que nela se comemora, nos aproveitemos de vossos preciosos frutos e alcancemos a graça que vos pedimos nestas orações. Se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Amém. Rainha do Santíssimo Rosário, rogai por nós. O rosário, ele tem que ser presente na nossa vida, né, rezando sempre pelo menos uma dezena do terço por dia, né? Vamos tentar fazer essa frequência no nosso dia a dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Dando continuidade, então, ao programa deste domingo, momento com Maria muito bonito que a gente teve, falando de Nossa Senhora de Fátima, vamos falar agora dos santos da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 6 de maio a 12 de maio, portanto. 6 de maio foi segunda-feira, dia de São Domingos Sávio,
padroeiro dos adolescentes e das mulheres grávidas. Sávio nasceu em 2 de abril de 1842, na Itália, na região de Castelnuovo de Asti, em Marialdo. Sávio teve a graça de, já criança, receber e até mesmo ter uma compreensão da vivência da fé cristã. Apesar de já vir com certa naturalidade a uma vida cristã, ele não teria crescido tão rapidamente na santidade, se não fosse a sua abertura para as orientações e ações de seu pai espiritual, o grande Dom Bosco. Ele, de fato, foi um tecido nas mãos do alfaiate para fazer um belo terno para Jesus. São Domingos Sávios é, até o momento, o santo que não é mártir mais jovem que já foi canonizado pela nossa igreja. A sua canonização ocorreu no dia 12 de junho de 1954, pelo Papa Pio XII, e ele morreu em 9 de março de 1857, com apenas 15 anos de idade, mas não é mártir. Na terça-feira, dia do Beato Francisco Paleari. Francisco Paleari nasceu em Pogliano Milanese, na Arquidiocese de Milão, em 22 de outubro de 1863, também na Itália. Ordenado sacerdote em 18 de setembro do ano de 1886, foi um sacerdote exemplar ao longo da sua vida. Dotado de uma vasta cultura, foi um apóstolo incansável no cumprimento de tarefas de grande responsabilidade, com sabedoria e prudência. Como mestre, confessor, diretor espiritual, pregador e responsável geral da Arquidiocese de Turim. Aceitando com resignação uma doença que começou em 1936, ele, com a certeza de poder unir os seus sofrimentos com os de Cristo para o bem da Igreja e a esperança de alcançar a recompensa eterna, no final da sua peregrinação terrena, fizeram-no exclamar: a cruz é primeiro amarga, depois doce, e, finalmente, sequestra em êxtase. O Senhor o chamou para si em 7 de maio de 1939. Na quarta-feira, 8 de maio, dia da beata Ulrica. Ulrica Nietzsche nasceu em 18 de setembro de 1882 na Alemanha, a primeira de 11 filhos de uma família extremamente pobre. Depois da escola, ela teve que ajudar a sustentar a família, servindo em várias famílias como empregada, Em 1903, ela foi atingida por uma grave forma de erisipela e internada no hospital de Rorschach, onde conheceu as Irmãs da Caridade de Santa Cruz de Ingembol, descobrindo assim a sua vocação religiosa. Acolhida na casa provincial de Regni, perto de Costanza, mudou o nome de Francesca para Ulrica e, em 24 de abril de 1907, fez a profissão religiosa. O trabalho pesado e uma vida de renúncia esgotaram as forças da irmã Ulrica. Atingida pela tuberculose, em maio de 1912, ela foi internada no Hospital de Santa Isabel, na casa de Regni, onde, aos 31 anos, morreu em 8 de maio de 1913. Foi beatificada por João Paulo II no ano de 1987. Essa foi, então, quarta-feira. Na quinta-feira, 9 de maio, dia do beato Stefan Grelewski. Nasceu na comuna de Dujkozy, centro-sul da Polônia, no ano de 1899. Tornou-se sacerdote no ano de 1921 e, em 1924, obteve doutorado em Direito Canônico na Universidade de Estrasburgo, na França. Na França, o jovem padre cuidava das paróquias em que os imigrantes poloneses estavam inseridos. Ao regressar para sua terra natal, isto é, na Polônia, Padre Estevão obteve grande influência intelectual, sobretudo pelos meios de comunicação que a sua época dispunha. Com grande ardor, o Padre Estevão defendeu a fé católica, escrevendo diversas obras, principalmente contra o protestantismo e as seitas presentes na Polônia. O padre polaco enfrentou
o início das dores provocadas pela Segunda Guerra Mundial na Europa. E no ano de 1941 foi preso, juntamente com seu irmão de sangue, o abade Casimiro Grelewski. Padre Estevão sofreu os tormentos no campo de concentração de Dachau, na Alemanha, e acabou lá morrendo de fome. Na sexta-feira, 10 de maio, dia de São João de Ávila, doutor da Igreja. João de Ávila nasceu em 6 de janeiro de 1499 em Almodóvar del Campo, na Espanha. Estudou Direito na Universidade de Salamanca, mas passou por uma profunda experiência de conversão. Decidindo abandonar os estudos, voltou para a casa dos pais e tornar-se sacerdote. Com 27 anos, foi ordenado padre em 1526. Nutria em si o desejo de ser missionário na América, mas a vontade de Deus era outra, e ele acabou exercendo seu ministério no seu país natal. Tornou-se um grande teólogo, mas, como filho de seu tempo, também deu contribuições humanistas, como invenções de algumas obras de engenharia, fundação de colégios menores e maiores, que depois do Concílio de Trento se transformaram em seminários conciliares, criação da Universidade de Baeza, além da proposta da criação de um tribunal internacional de arbitragem para evitar as guerras. Passou os últimos 16 anos de sua vida gravemente doente. Quase cego, morreu com 79 anos, em 10 de maio de 1569, com um crucifixo na mão, na cidadezinha de Montila. Dia 11 de maio foi sábado, dia do Beato Zeferino Namuncurá. Nasceu em 26 de agosto de 1886, em Chimpai, às margens do Rio Negro. Seu pai, Manuel, o último grande cacique das tribos indígenas araucanas, havia se rendido 3 anos antes às tropas da República Argentina. A dimensão espiritual cresceu nele e ele começou a desejar ser sacerdote salesiano para evangelizar o seu povo. Escolheu Domingos Sávio como modelo e durante 5 anos, através do esforço extraordinário de entrar numa cultura totalmente nova, ele próprio tornou-se outro Domingos Sávio. Por causa da sua saúde precária, o bispo salesiano decide levá-lo à Itália para que continue seus estudos de maneira mais séria, num clima que parecia mais adequado. Na Itália, ele conhece o padre Rua e o Papa Pio X, que o abençoam com emoção. Ele frequentou a escola em Turim e depois no Colégio Salesiano de Villa Sora, em Frascati. Ele estuda muito para ser o segundo da classe. Mas um mal não diagnosticado a tempo, talvez porque nunca reclamou, minou a tuberculose. Em 28 de março de 1905, ele foi levado ao hospital Fratelli, na ilha Tiberina, em Roma. E ali ele morre pacificamente, em 11 de maio. E hoje, domingo, 28 de abril, 28 de maio, 12 de maio, hoje, domingo, 12 de maio, dia dos santos Nereu, Aquiles e Pancrácio, mártires, A memória dos santos Nereu e Aquiles e a memória de São Pancrácio são celebradas separadamente como formulários próprios, segundo uma antiga tradição romana. O Papa Dámaso foi um grande papa, que pouco depois da metade do século IV falava com absoluta segurança dos 2 mártires. Refere que viveram no fim do século III e morreram durante a perseguição militar com a qual se iniciou a Era dos Mártires de Diocleciano, um grande tirano, um grande assassino. Eles eram levados à força ao tribunal de qualquer tirano dali da região. Aí aplicavam as ordens de tortura e de execução dos rebeldes cristãos, até que, atingidos pela coragem e constância dos mártires cristãos, decidiram seguir seu exemplo. Privados das insígnias militares, foram, por sua vez, conduzidos ao suplício que enfrentaram com coragem e alegria. A gravura que representa Santo Aquiles, atingido pelo verdugo, é considerada a mais antiga representação que ficou de um martírio. Então os 3 eles eram militares, e eram cristãos católicos, e por causa disso
foram martirizados na grande perseguição de Diocleciano, que também não foi a última, né? Houveram muitas, né? Os santos da Santa Igreja Católica, tirado do texto, né, o texto dos livros Santos de Cada Dia, de José Leite, também no Martiriológio Romano e do site católico cançãonova.com, subsídios católicos que o programa Minutos do Evangelho se utiliza. A gente traz resumido, né? Mas quem quiser, pesquise a vida dos santos, a vida de cada um deles é muito, muito bonita. Para encerrar o quadro de hoje, nós vamos ouvir a música do Salmo, da liturgia deste domingo, que é o Salmo 46. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Ouçamos a música. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos, convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Conclusão do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo. O que, porém, não crer será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E o Senhor Jesus, depois que lhes falou, elevou-se ao céu e está sentado à direita de Deus. Eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando sua pregação com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Muito bem, 12 de maio, né? Dia da Ascensão do Senhor, também é dia das Mães. O Evangelho de hoje é de São Marcos, no capítulo 16, versos 15 a 20, né? E a reflexão desse texto de hoje eu já começo com o rodapé da própria palavra de Deus, né? Da Bíblia, né, sagrada, e vou falar do versículo, né? Versículo 15, que a gente acabou de ouvir. Na sua infinita clemência, Deus dispõe que todas aquelas coisas que revelará para a salvação de todas as gentes permanecem para sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. Por isso, o Cristo Senhor ordenou aos apóstolos que o Evangelho já prometido pelos profetas e por ele realizado e promulgado pessoalmente, como fonte de toda verdade salutar e de toda regra moral, fosse por eles pregado a todos, dando-lhes os dons divinos que o Espírito Santo os trouxe, né, no Pentecostes. Então, Jesus os ordena, né, como mestre e Senhor, como um amigo querido. Vamos ver então a reflexão que segue, né, do dia a dia com o Evangelho, da editora Paulus, né, a liturgia diária. As últimas informações do Evangelho de Marcos parecem refletir a realidade que a igreja estava vivendo. O breve texto registra o envio dos 11 discípulos para proclamarem o Evangelho em todo o mundo. Elenca alguns sinais prodigiosos que vão acompanhar os missionários. Resume o relato da ascensão de Jesus. Finalmente menciona a confirmação das anteriores promessas de Cristo.
O Senhor agia com eles e confirmava a palavra por meio dos milagres que a acompanhavam, ou sinais. A ascensão de Jesus não o afasta do nosso mundo, ao contrário, torna-o sempre presente de modo ilimitado. Cabe a nós prolongarmos a prática de Jesus com a garantia da sua constante e animadora presença, utilizando todos os meios e técnicas que o progresso humano põe à nossa disposição, porque eu lembro, então, da Pastoral da Comunicação, que com muito orgulho, e dedicação eu sou o coordenador aqui na paróquia. Então a gente está realizando esse trabalho, já temos pessoas nos auxiliando, e é esse aí mesmo, as ferramentas que Nosso Senhor nos permite com a inteligência que o homem tem, usando a favor do Evangelho. Vamos então fazer a ligação agora, do texto bíblico com o catecismo da nossa Santa Igreja, ligar o Evangelho de Marcos, que relata a ascensão do Senhor, ao catecismo da nossa Santa Igreja. Artigo 6º do catecismo. Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É uma reflexão em cima do creio, o credo apostólico, o credo, que nos afirma a nossa fé. O credo apostólico é o resumo da fé católica, da nossa fé. Parágrafo 659. Então, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. O corpo de Cristo foi glorificado desde o momento da sua ressurreição, como o provam as propriedades novas e sobrenaturais de que, a partir de então, ele goza permanentemente. Mas durante os 40 dias em que vai comer e beber familiarmente com os discípulos e instruí-los sobre o reino, a sua glória fica ainda velada, sob as aparências de uma humanidade normal. A última aparição de Jesus termina com a entrada irreversível da sua humanidade na glória divina, simbolizada pela nuvem e pelo céu, onde a partir de então está sentado à direita de Deus. Só de modo absolutamente excepcional e único é que se mostrará a Paulo, lá no caminho de Damasco, e Paulo se declara que ele veio servir a Cristo como um aborto, numa última aparição, onde que Nosso Senhor constitui São Paulo como o apóstolo, um apóstolo também, o apóstolo dos gentios. Parágrafo 660. O caráter velado da glória do ressuscitado durante esse tempo transparece na sua misteriosa palavra a Maria Madalena: ainda não subi para o Pai. Vai ter com os meus irmãos e dize-lhes que vou subir para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Isto indica uma diferença entre a manifestação da glória de Cristo ressuscitado e a de Cristo exaltado à direita do Pai. O acontecimento da ascensão, ao mesmo tempo histórico e transcendente, marca a transição de uma para outra. Parágrafo 661. Esta última etapa continua intimamente unida à primeira, isto é, a descida do céu realizada na encarnação. Só aquele que saiu do Pai pode voltar para o Pai, Cristo. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Abandonada as suas forças naturais, a humanidade não tem acesso à casa do Pai, à vida e à felicidade de Deus. Só Cristo pode abrir ao homem este acesso. Subindo aos céus, como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro, como membros do seu corpo, que o somos, permanentemente ligados à Santa Igreja. Parágrafo 662. E eu, uma vez elevado da terra, atrairei todos a mim. A elevação na cruz significa e anuncia a elevação da ascensão aos céus. É o princípio dela. Jesus Cristo, o único sacerdote da nova e eterna aliança,
não entrou num santuário feito por homens. Entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Nos céus, Cristo exerce permanentemente o seu sacerdócio, sempre vivo para interceder a favor daqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Como sumo sacerdote dos bens futuros, ele é o centro e o ator principal da liturgia que honra o Pai que está nos céus. Parágrafo 663. Doravante, Cristo está sentado à direita do Pai. Por direita do Pai, entendemos a glória e a honra da divindade, em cujo seio aquele que, antes de todos os séculos, existia como Filho de Deus, como Deus e consubstancial ao Pai, tomou assento corporalmente desde que encarnou e o seu corpo foi glorificado. Esse é, um pouquinho resumido, não é tudo que fala da ascensão do Senhor e que nós temos no catecismo da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Quem não tem, encontre, compre, adquira e coloque do lado da sua Bíblia e estude o catecismo da nossa Santa Igreja. Cerramos o Evangelho de hoje. Olá, amigos. Meu nome é Eduardo Adolfo Flores. Eu sou ministro da Paróquia Santo Humberto de Birema. Hoje eu vim falar um pouco com vocês a respeito da caridade. Um fator importante, principalmente nos tempos atuais e nos momentos que estamos vivendo. O que significa a caridade em si? A caridade em si não é simplesmente dar uma esmola a um pobre. Não faz parte. Principalmente se for feito com intenções futuras. O que nós vemos hoje em dia é muita gente ajudando as outras pessoas com o intuito de transformar isso como um troféu, divulgando principalmente nas redes sociais. Não, esse não é o caminho que Deus quer. Isso, na verdade, não é a caridade que Ele nos ensina. A verdadeira caridade parte do princípio de que nós temos que amar primeiro a Deus e depois ao próximo, como Ele nos amou. O ato de dar a esmola ao pobre vai ser realmente uma caridade a partir do momento que você faz aquilo de coração e principalmente sem divulgar aos outros. Não há essa necessidade. O que a mão direita faz, a esquerda não vê. Deus nos ensina isso. Nós temos que entender que nós não vivemos num mar de rosas. Deus já deixou bem claro isso pra gente, que nós iremos passar por tribulações. Se Jesus, que é Deus unitrino, faz parte da Trindade, Ele é a segunda pessoa da Trindade, Ele é Filho de Deus, passou por tribulações, por dificuldades aqui na Terra. Quem somos nós em querer algo diferente, em querer conforto durante a vida toda? O conforto faz parte para nos colocar diante de uma calmaria para nos preparar para as tribulações que possam vir. Mas elas vão aparecer, uma hora ou outra. E essas tribulações fazem com que o nosso amor a Deus floresça. Por quê? Vamos parar para pensar. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita força, poderia criar muito mais seres para habitar aqui na Terra. E Ele escolheu justamente o ser humano para ser a sua principal obra. E essa é uma gratidão eterna que nós temos que ter com Deus. E é por isso que Ele é um dos valores da caridade. Tendo esse princípio como conhecido, como entendido perfeitamente, ele vai nos aquecer,
Sim, ele é um fogo da caridade. Ele é o combustível que a gente precisa para ajudar o próximo. Porque só assim, ajudando o próximo, literalmente, com vontade, com amor, sabendo da necessidade daquela pessoa, entendendo que isso pode virar, sim, uma corrente, sem a necessidade de virar um troféu e divulgar aos outros de uma maneira interesseira, como muitas pessoas fazem. Isso pode sim virar uma corrente de fé e abrir os corações dos cristãos para que, com a porta aberta, Deus possa entrar e gerar a sua verdadeira graça. Não esqueçamos nesses momentos de dificuldade, onde que a caridade realmente precisa florescer no coração de cada um, de uma ferramenta importantíssima que Deus nos ensinou, que é a oração. A oração também faz parte da caridade porque nós temos a oração pedindo e a oração agradecendo. Deus quer sim que nós peçamos algo a Ele. Algum momento de dificuldade que nós queremos colocar nas mãos do Senhor, algum momento de angústia e principalmente pedir por alguém. Mas nós também temos que orar agradecendo. Afinal, nós pedindo, nós temos a oração pedindo a Deus algo, nós abrimos a porta do nosso coração a Ele. E, se Ele achar justo, se Ele achar que isso vai fazer bem tanto a quem você está pedindo quanto a você, Ele vai realizar a graça. E a partir da realização da graça, nós faremos sim, temos a obrigação de fazer a oração do agradecimento, pois afinal, o ser humano é a principal obra que Deus fez e é a que Ele mais ama. Um abraço, amigos, e até a próxima. Agenda da nossa paróquia, vamos falar dela agora. De antemão a gente já diz, pode acontecer aí que alguma coisa que nós programamos aqui não saia de acordo. Mas a gente tentou, juntamente com a Secretaria Paroquial, organizar a agenda para poder estar divulgando, nos programas, nas redes sociais aí da nossa paróquia, Na semana passada a gente não divulgou, mas essa semana, daqui em diante, a gente acha que vai conseguir estar divulgando sim, Muito bem, então quarta-feira, dia 15 de maio, 19h30, missa na Igreja Matriz Santo Berto com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quarta-feira, 19h30. Vamos para o sábado, dia 18 de maio, 5 da tarde. Missa na Igreja Bom Jesus, dos bairros Bela Vista e Progresso, 5 da tarde. 19 horas também do sábado, 18 de maio, missa na comunidade Nossa Senhora Aparecida, do Ponto Chique. Lá na Igreja da Comunidade vai ter primeira comunhão nesse dia. Então, dia 18 de maio, 19 horas. Para o domingo, 19 de maio, 8 horas da manhã, a missa dominical na Igreja Matriz, no centro da cidade, 8 horas da manhã. 19 de maio ainda, domingo, 10 horas da manhã. Bom, aqui a gente tem um problema. Temos marcados para 2 comunidades missa às 10 da manhã. Uma das 2 será a celebração da palavra. Eu não sei qual das 2. Até a gravar aqui o programa, não estava definido qual das 2 seria a celebração da palavra. Eu vou anunciar as 2, uma das 2 não será missa. Então é às 10 da manhã, 19 de maio, missa na comunidade São Rafael, do Rafael Baixo. Também 10 da manhã, missa na comunidade São Francisco de Assis, do Ribeirão das Pedras. Uma das 2 será da palavra, a outra missa. E no domingo ainda, 19 de maio, 19 horas, a missa noturna, a missa dominical noturna, na Igreja Matriz Santo Berto. Esse registro está também nas redes sociais da nossa paróquia, Paróquia Santo Berto. Falar que também, no dia 18 de maio, vai acontecer preparação para pais e padrinhos para o sacramento do batismo,
dia 18 de maio, é sábado, começa às 3 da tarde, lá no Salão Paroquial da Igreja Matriz Santo Berto. Quem quiser, né, e até melhor, procure ali a Secretaria Paroquial e deixe já os nomes. Você pode também fazer pelo WhatsApp. Na página da paróquia, no Facebook, tem um folder desse evento com os números para quem quiser ligar e deixar os nomes. E amanhã à noite, né, segunda-feira, amanhã é dia de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora, que agora é a patrona também aqui da nossa paróquia, né? A imagem dela está muito linda, está no presbitério da Igreja Matriz. Ela foi toda restaurada. Essa imagem já era da paróquia, né? Já era da Igreja Matriz. Há muito tempo já, eu não sei precisar quanto tempo, mas já era. Eu acredito que lá pelos anos 50, talvez até antes, essa imagem veio para cá, né? E ela está ali agora, restaurada no presbitério, em cima do altar, né, da nossa Igreja Matriz. Então, bem, amanhã, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, né? E vai acontecer o terço luminoso na Igreja Matriz Santo Berto, em honra a Nossa Senhora de Fátima, pela unidade da Igreja e pela paz nas famílias e no mundo, né? Precisa realmente, né? Então, 19h30, 7h30 da noite, na Igreja Matriz Santo Berto. Após o terço, vai acontecer Santa Missa em honra a Nossa Senhora de Fátima, né? E esse evento marca o início do Terço dos Homens aqui na paróquia, né? O pessoal está se organizando aí e vamos ter o Terço dos Homens também aqui nas comunidades na nossa paróquia, né? O pessoal está de parabéns aí, quem teve a iniciativa, né? Esse pessoal que teve a iniciativa de organizar esse movimento que é do Terço dos Homens, né? Lembremos que Fátima, né, pediu muito, Nossa Senhora pediu muito que se rezasse o terço, mas não só em Fátima, também em La Salette, também na Rua do Bac, né, Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, enfim, né, inúmeras aparições de Nossa Senhora. Eu acho que em todas ela pede a oração, né? Sempre pede. Muito bem, vamos falar um pouquinho do dízimo, né? Vamos falar do dízimo, que é muito importante para toda a paróquia, né? Através dele que se evangeliza. Como explicar às pessoas que o dízimo não é dinheiro para o bolso do padre? Muita gente fala isso, né? Constantemente a gente ouve isso. Infelizmente, até lideranças da paróquia, né, da comunidade, falam isso, né? Eu não dou o dízimo porque vai para o bolso do padre. Isso não é verdade, né? Eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui. A única maneira de fazer calar alguns preconceitos que se espalharam no meio do povo é apresentar fielmente a prestação de contas do dízimo. Então aí vai um recado para as lideranças, né? Coordenadores de CPC, tesoureiros de CPC, que devem apresentar pelo menos mensalmente, né? Mensalmente, a prestação de contas, né, da comunidade. Isso aí é algo que tem que ser feito, né? Mostrar como estão as contas da comunidade. Então, é preciso esclarecer que o pároco e outros padres, ou mesmo as lideranças que atuam na paróquia, recebem seus, né, o padre mesmo, né, e os empregados da igreja recebem um salário mensal, que é, evidentemente, retirado do dízimo, né? Não teria de outra forma, né? Qual é a empresa que vai tirar de outro lugar o salário dos seus empregados? Tem que ser da empresa. E claro que a igreja não é uma empresa, ela vive da nossa colaboração e da nossa oferta, e o dízimo é a principal. Vamos lembrar o texto, né, de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de 4 a 14, onde se fala da justiça e da dignidade do salário para quem trabalha na evangelização. É bíblico. É importante, neste caso, que a comunidade tenha sempre suas contas claras e que os bens das mesmas jamais estejam em nome de alguma pessoa física, né? Não pode, né? Tem que estar em nome da mitra diocesana, que é uma instituição jurídica e administrada, né, que administra a igreja, com a participação de conselhos de várias pessoas e não somente do padre ou do coordenador. E é assim, né? Por isso que a nossa paróquia ela tem que organizar muito bem organizado o CPP,
que é o órgão fiscalizador da igreja, né? Através do CPP, do CPC, das comunidades, que se fiscaliza o dinheiro que a gente oferta, né? Por isso que o dinheiro não vai para o bolso do padre, não vai. Ele ganha o salário dele, né? É apenas isso. E é o conselho da comunidade, o conselho da paróquia, que fiscaliza e administra junto com o padre esses valores, né? Fica aí, então, a dica e também a dica para as comunidades, né, para as lideranças, fazer a divulgação correta, né, mensalmente das despesas da comunidade e também da paróquia, né? Muito importante isso. Programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira, em 2 horários, aqui na 87.9 FM, ao meio-dia, com reprise às 7 da noite. Mas o programa Minutos do Evangelho também está na Rádio Belos Vales, na 89.9 FM, da Rede Vale Norte de Comunicações, de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã. Então, esses são os programas diários. E no domingo, o programa aqui na 87.9 FM é o meio-dia, com mais de 1 hora de duração. Encerramos o programa neste domingo especial da Ascensão do Senhor, Dia das Mães, mês maio, mês mariano. Lembrando que amanhã é dia de Nossa Senhora de Fátima. Encerrar o nosso programa, primeiramente vamos fazer uma oração aos santos do dia de hoje, né? Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida dos santos mártires Nereu, Aquiles e Pancrácio, concedei-nos que também nós sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Nereu, Aquiles e Pancrácio, rogai por nós. Pela intercessão desses 3 santos mártires, Nereu, Aquiles e Pancrácio, pela intercessão da patrona da nossa paróquia, Nossa Senhora de Fátima, seu dia amanhã, peçamos a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso sobre todos nós, nossas famílias, em especial todas as mães, principalmente as mais velhinhas, né? Aquelas mães que já estão numa idade avançada, para aquelas mães abandonadas, todas as mães velhinhas que estão em asilos, né? Casa de idoso, né? Para que Nossa Senhora olhe por todas elas e dê o alento para aquelas que precisam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Bom final de domingo. Que essa semana seja abençoada.